Quase todas as heresias clássicas da fé cristã surgiram nos primeiros 5 séculos de fé, chamado muitas vezes de período patrístico. Embora o termo heresia tenha sido aplicado a muitos movimentos na Idade Média, ele era claramente usado num sentido legal ou jurídico para estigmatizar um movimento visto como um desafio à autoridade do Papa. Está claro que os movimentos medievais, como os hussitas, valdenses e lollardos, não eram vistos como uma ameaça para a Igreja, tanto por causa de suas ideias quanto por causa de seu apelo popular. Eles tinham potencial para se tornar centros alternativos de poder e influenciar, evitando ou desafiando as estruturas centralizadas da Igreja. Percebeu-se por algum tempo que não era apropriado usar o termo heresia para se referir a tais movimentos. Essa observação foi feita primeiro em 1935 por Herbert Grundmann, para quem a noção de heresia estava aqui sendo definida de uma perspectiva inquisitorial, em vez de teológica. A heresia estava sendo definida em termos de desafios postulados à Igreja, à autoridade política da Igreja, não em termos das verdadeiras ideias desses movimentos. Uma explicação puramente histórica da noção de heresia na Idade Média é obrigada a definir a ortodoxia em termos de ensino papal e a heresia em termos de dissidência desse ensino. Devido a esse contexto, a heresia seria, de modo inevitável, entendida principalmente como uma noção legal ou jurídica. No ponto em que o período patrístico concebeu a heresia em termos de divergência da fé católica, os defensores da Igreja dos séculos XII e XIII foram bem-sucedidos em redefinir a noção em termos de rejeição da autoridade eclesiástica, em especial a autoridade papal. Como afirmou Robert Moore, a extensão da categoria de heresia tornou-se um instrumento cada vez mais importante de controle social, por meio do qual o papado pôde reivindicar a justificação religiosa para suprimir o que eram movimentos essencialmente políticos e sociais. Essa redefinição medieval de heresia situa a sua essência no desafio do poder papal, em lugar de divergir da ortodoxia cristã. A heresia tornou-se o meio pelo qual uma sociedade englobava as suas tensões endêmicas sob uma categoria conceitualmente religiosa. Ela deixou de ser uma noção teológica e agora era definida de modo legal ou sociológico.